Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que iniciamos agora o painel Estado Democrático de Direito e Direitos Fundamentais, no primeiro Congresso Online da Advocacia Baiana, o maior evento jurídico digital da Bahia. Meus queridos, uma grande honra estar aqui com vocês. Eu me chamo Jaqueline Larcher, sou advogada. Quero iniciar agradecendo especialmente à OAB da Bahia por esse convite, na pessoa do nosso querido e combatente presidente, Fabrício de Castro. Muito obrigada pela confiança, presidente Fabrício. Agradecimento extensivo também a toda a equipe organizadora desse magnífico evento, nas pessoas do nosso diretor Hermes Hilarião e da nossa querida Sara Barros. O meu muito obrigada. Obrigada pela confiança. Quero cumprimentar de forma muito especial também os nossos palestrantes deste painel, o colega Luiz Flávio Siqueira de Paiva, a colega Alessandra Camarano, o colega Siqueira Castro. Registro de forma muito especial a minha honra em dividir a tela com grandes referências jurídicas com os queridos colegas. E já peço licença aos queridos colegas para fazer o cumprimento mais especial da tarde. A você, e agora eu me dirijo a você que está nos assistindo. O nosso muito obrigada pela sua companhia nessa tarde de sexta-feira. Tenho certeza que você não vai se arrepender de estar aqui conosco hoje à tarde, ouvindo grandes referências e aprendendo cada vez mais. O meu muito obrigada. Queridos, esse tema, Estado Democrático de Direito e Direitos Fundamentais, é um tema extremamente caro para todos nós, brasileiros. Nesse momento de tantas dúvidas, de tantas turbulências, em que estamos atravessando tantas correntezas, esse tema, Estado Democrático e Direitos Fundamentais, passou a chamar a atenção da comunidade geral, não apenas da comunidade jurídica. Isso por um motivo simples, porque no momento dessa travessia, nós temos apenas um porto seguro, que é a nossa Constituição Federal. E é com essas palavras que nós vamos dar início agora ao nosso painel, convidando o primeiro palestrante da tarde, o colega Lúcio Flávio Siqueira de Paiva. O colega é advogado e professor, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, especialista em Direito Empresarial e Direito Processual Civil. Atua em Goiás, Distrito Federal e São Paulo no Direito Contencioso Civil e já foi professor da ESA. Com a palavra, Lúcio Flávio Siqueira Paiva. Bom, muito obrigado, inicialmente, a doutora Jaqueline Larcher, que é a nossa mediadora, colega advogada. Obrigado pela sua receptividade. Fico muito feliz em compartilhar esse painel com Vossa Excelência. Quero também cumprimentar o doutor Siqueira Castro, professor de todos nós, e dizer ao professor Siqueira que estou aqui ansioso por escutar suas lições. Assim como cumprimentar a doutora Alessandra Camarano,
e, na sua pessoa, cumprimentar todas as mulheres advogadas, líderes classistas que muito honram a advocacia brasileira. Cumprimentar também, obviamente, a advocacia baiana, os estagiários, os acadêmicos de direito, enfim, todos aqueles que nos dão a honra da sua assistência nesse momento, mas também nos momentos posteriores, porque eu tenho certeza que esse evento ficará aí gravado no YouTube e teremos a possibilidade de consulta a esse material maravilhoso em momentos posteriores. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é o agradecimento muito sincero que eu tenho ao amigo presidente da OAB da Bahia, o doutor Fabrício de Castro. Dizer que o Fabrício é uma liderança importante no sistema OAB, é um grande presidente de ordem. Eu sou um presidente de OAB em segundo mandato, conheci o Fabrício, portanto, quando o Fabrício era conselheiro federal e eu estava no meu primeiro mandato como presidente da OAB Goiás, e agora, no meu segundo mandato, tenho tido a honra de compartilhar com o Fabrício o colégio de presidentes e, mais do que isso, os grandes desafios que as seccionais estão enfrentando nesse momento, como a doutora Jaqueline disse, turbulento, e eu diria histórico, complexo, um problema que, um momento que talvez nós demoremos aí 30, 40, 50 anos para conseguir aquilatar em que nível ele alterou o curso da humanidade. Eu tenho certeza que essa crise do coronavírus é daqueles eventos que altera o curso da humanidade de tempos em tempos, e nós estamos tendo as dores e as delícias de sermos contemporâneos dessa crise gravíssima, e o Fabrício tem sido um grande presidente que, comigo, troca ideias dos desafios que as seccionais e os presidentes de ordem têm tido para, pelo menos, minorar os impactos dessa crise sobre a advocacia brasileira. Bom, indo direto ao tema, o painel, ele traz um tema importantíssimo, mas, ao mesmo tempo, muito amplo, né? E, para que eu possa ficar dentro do meu tempo, eu gostaria de propor aqui um recorte nesse tema e tratar daquilo que me parece como sendo o essencial, o núcleo fundamental do tema desse painel. Eu gostaria de tratar um pouquinho da liberdade. E começo dizendo que a doutrina dos direitos do homem, consagrada lá nas declarações revolucionárias ainda da América do Norte, em 1766, e da França, 1789, é consequência, como nos ensina Norberto Bobbio, de uma luta que se iniciou, na verdade, séculos antes, na Inglaterra, com a concessão da Carta de João Sem Terra, isso já no longínquo ano de 1215. Naquele momento, as faculdades e poderes que os tempos vindouros chamarão de direitos dos homens foram reconhecidos sob esse signo muito importante chamado liberdade. E o que é essa liberdade? A liberdade é aquela esfera individual de ação posta a salvo e protegida das investidas coativas do poder do Estado. E aqui eu gostaria de repisar essa conceituação. A liberdade é a esfera individual posta a salvo e protegida das investidas do poder coativo do Estado. Essa doutrina da liberdade, me permitam chamar assim, doutrina da liberdade, passou a história do pensamento político com o nome de liberalismo político, construído primordialmente a partir dos escritos de pensadores como Locke e Montesquieu, e que se encontram verdadeiramente à base da expressão Estado de Direito, de uso corrente nos dias atuais, conquanto muitos ignorem as suas reais origens e o seu verdadeiro significado. Mais uma vez, me permitindo aqui invocar o gênio de Norberto Bobbio, a liberdade individual, ela é a pedra angular
desse liberalismo político. Ela é a base sobre a qual se erigiram tanto a democracia quanto o constitucionalismo dos nossos tempos. E eu imagino que muitos dos que nos ouvem nesse momento tenham se surpreendido quando eu digo que a liberdade individual ela é a base sobre a qual nasceu a democracia e o constitucionalismo moderno. E então eu vou repetir. A democracia contemporânea ela é consequência do liberalismo político, e não o contrário, como muita gente pensa. O liberalismo político, eu ousaria dizer, é a única atmosfera na qual a democracia pode respirar e pode viver. Daí que se pode tranquilamente afirmar que, querendo se analisar, como é o meu objetivo aqui, querendo se analisar quantas anda o Estado de Direito e o regime democrático em um determinado país, o primeiro item da lista, e de longe o mais importante deles, é questionar como anda o respeito do Estado em relação às liberdades individuais. Reflitamos, portanto, um pouquinho sobre o Brasil. Percebe-se que existe uma grita geral de que o Executivo Federal estaria a atacar, com certa constância, pelo menos na visão de segmentos relevantes até da imprensa, as liberdades públicas e a democracia. E, de fato, a retórica que eu qualifico de desequilibrada do presidente da República, principalmente contra a imprensa, não é o que se esperaria de um mandatário máximo da nação, mormente em razão da liturgia inerente ao cargo. Mas eu, ao mesmo tempo, confesso, e aqui nós estamos num debate para justamente compartilhar reflexões, eu confesso que não vejo muito mais além disso. Uma retórica agressiva, sim, mas apenas uma retórica. Me preocupa muito mais, e aqui a gente entra num tema sensível, mas que precisa também ser objeto de reflexão, me preocupa muito mais o que tem feito o Supremo Tribunal Federal. Justamente aquele ramo do poder que Alexander Hamilton, um dos pais da Constituição americana, na qual inclusive se inspirou o constitucionalismo, o federalismo, a república e a democracia brasileira, o poder que Hamilton qualificou como sendo, abro aspas, o menos perigoso de todos os poderes estatais. Fecho aspas. De fato, no The Federalist Papers, aquela obra famosa de Hamilton, John Jay e Madison, esse pai fundador da democracia americana e da Constituição pondera que, ao se analisar os diferentes poderes do Estado, principalmente naqueles onde há efetiva separação entre eles, o menos perigoso para os direitos constitucionais seria o poder judiciário. Hamilton pondera o seguinte, que o executivo distribui as honras estatais e retém a espada, é a expressão que ele usa no sentido do domínio da força. O legislativo, prossegue Hamilton, não apenas tem o poder sobre a bolsa, e a bolsa que ele utiliza no sentido do domínio sobre o orçamento público, como também escreve as leis. O legislativo escreve as leis que deitam direitos e deveres sobre todos os cidadãos. Já o judiciário, ele termina a sua reflexão ao contrário, não tem nem a espada, nem a bolsa, não domina nem a força, nem a riqueza da nação, mas apenas e tão somente julga, e ainda assim estaria na dependência do Poder Executivo para conferir eficácia às suas decisões. E daí ele tira realmente essa conclusão. E aí eu trago aqui uma reflexão de média, digamos assim, de momento médio da minha fala. Será mesmo que Hamilton tinha razão? Seria o judiciário, e aqui quando eu falo em judiciário, eu quero me referir especificamente a seu órgão de cúpula. De fato, o poder menos perigoso
para os direitos constitucionais? Bom, o primeiro início de resposta que eu dou é dizer que essa não era uma opinião pacífica, nem naqueles anos pré e pós-ratificação da Constituição dos Estados Unidos. No menos conhecido, mas muitíssimo interessante, antifederalistas, ou The Anti-Federalist Papers, que são escritos dedicados justamente a debater os pensamentos políticos da época e, sobretudo, criticar os federalistas, já se notava muita lucidez nos escritos de Brutus. E Brutus era nada mais, nada menos que um codinome utilizado por um escritor até hoje desconhecido para antagonizar os pensamentos de Públio. Esse sim um codinome conhecido de Hamilton nos escritos federalistas. Públio dizia que o judiciário, ao contrário do defendido nos federalistas, seria, na realidade, o mais perigoso de todos os poderes. E num texto datado de 31 de janeiro de 1788, seu número 11, Brutus faz algumas interessantes e, eu diria até, proféticas ponderações. Por exemplo, Brutus reflete que o exame cuidadoso da natureza e da extensão dos poderes da Suprema Corte Americana estariam a colocá-la numa situação única perante as nações livres. Outra consideração, o seu poder da Corte Suprema seria absolutamente independente do povo e da lei. Os erros que ela viesse a cometer não seriam passíveis de correção, pois não haveria poder superior a ela. Seus juízes não poderiam ser removidos de seus postos, ainda que viessem a cometer muitos e vários erros nos seus julgamentos. Além disso, as suas decisões sobre matéria constitucional teriam força de lei. E exatamente, prossegue Brutus, pelo exercício desse poder absolutamente sem controle, as interpretações que a Corte acabaria por dar à Constituição seriam sempre no sentido de ampliar os seus próprios poderes e de ampliar as suas próprias competências. E Brutus conclui que tudo isso considerado, os poderes da Suprema Corte Americana permitiriam a ela moldar os governos no formato que ela viesse a querer. E é interessante destacar, conquanto seja talvez despiciando, que esse paralelo entre a Constituição americana e o constitucionalismo brasileiro moderno tem tudo a ver, porque, como eu disse, é na Carta Constitucional Americana que nos inspiramos para o nosso republicanismo, para a nossa democracia, constitucionalismo e as nossas cartas constitucionais de 1891 em frente. E aí eu pondero caminhando para o fim. Ao olhar a nossa Corte Suprema e sua atuação nos tempos recentes, eu me sinto quase que obrigado a considerar que os escritos de Brutus, já há mais de 230 anos, foram realmente proféticos. E chego a pensar que realmente isso é difícil de dizer, mas que o órgão de cúpula do nosso judiciário tem sido talvez o mais perigoso dos poderes para as liberdades e para a democracia. Por exemplo, sob a ótica da liberdade. Notadamente, a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa. São do Supremo Tribunal Federal decisões recentes que impuseram, por exemplo, censura a meios de comunicação. O caso da censura à revista Cruzoé é famosíssimo. Também são do Supremo decisões que importam em violação à livre manifestação do pensamento, e aí eu não preciso de ir muito longe. Vamos tratar do inquérito 4781, o famoso inquérito das fake news. O que se tem ali, nesse inquérito 4781? Primeiro, o inquérito secreto. E aqui eu tenho que dizer que, passados um ano e meio, os advogados dos alvos desse inquérito até hoje não tiveram acesso aos autos do processo, ou do até ali processado, lembrando que isso se trata de uma violação à própria súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante. E um detalhe,
é que o Supremo recentemente acabou por negar um habeas corpus do Conselho Federal da Ordem, que visava justamente garantir o óbvio, o direito dos advogados terem acesso a esse inquérito 4781, que não é sigiloso, ele é secreto mesmo e está confirmado que o é. Trata-se de um inquérito ainda, só para completar, instaurado pelo Supremo, impulsionado pelo Supremo, instruído pelo Supremo e que acabará sendo julgado pelo Supremo. E aí nós vamos ter a vítima na condição de investigador, acusador e julgador, tudo a um só tempo. E para ficar aí só mais um exemplo sobre liberdade. Também é recente a decisão do Supremo que determinou a prisão de pessoas, até onde se vê, por manifestarem a sua opinião, e 2, determinando ainda a retirada do ar de diversos perfis constantes de mídias sociais em função de críticas realizadas ao próprio Supremo Tribunal Federal. Sob a ótica da democracia, e aqui caminho para concluir, o Supremo, considerando que ele é um poder não eleito, por óbvio, tem atuado nos últimos tempos largamente na seara política. E aqui eu cito algumas decisões que me ocorreram de cabeça. Por exemplo, lá atrás nós tivemos a proibição do ex-presidente Lula assumir o cargo de ministro nomeado então pela presidente Dilma. Decisão do Supremo. Depois nós tivemos uma cassação do decreto de indulto presidencial do presidente Temer, pelo Supremo. E nós tivemos, recentemente, mais uma decisão do Supremo, definindo competências políticas federativas das autoridades no combate ao coronavírus. Uma decisão que, a meu sentir, a opinião que, logicamente, comporta contraditório, mas, para mim, foi desastrosa para fins de unificação de uma política de combate ao coronavírus. Mas eu fiz questão de trazer essas 3 decisões para que nós não fiquemos aqui presos a ideologias e polarizações. Eu trouxe aqui decisões políticas que atingiram o governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro. Bom, eu deixo aqui, então, a título de reflexão sobre a quantas anda a democracia brasileira à luz do respeito às nossas liberdades individuais. E se repete muito, isso é constante, que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, ou seja, é o seu vigilante. Mas a pergunta que fica, e a pergunta que deixo para que todos reflitamos, é aquela pergunta que já era feita pelo poeta Juvenal na Roma Antiga. Quis custodiet ipsos custodes? Ou seja, quem vigia os vigilantes? Acho que nós precisamos criticamente fazer essa pergunta e talvez endereçá-la a quem deva responder, para que, quem sabe, nós consigamos com isso sensibilizar a nossa Corte Suprema de que é preciso uma alta dose de autocontenção na sua construção de decisões políticas, justamente porque dos poderes, o Judiciário e a Corte Suprema brasileira é aquele que não tem controles e, por isso mesmo, tem o dever de se autoconter. Dentro do meu tempo, portanto, nossa querida mediadora, eu agradeço a atenção de todos e devolvo-lhe a palavra mais uma vez, dizendo da honra da minha pessoa em receber esse convite e aproveitando para, em nome da Advocacia do Estado de Goiás, abraçar efusivamente a advocacia briosa, corajosa e tradicional do Estado da Bahia. Muito obrigado. Doutor Lúcio Flávio, eu recebo esse abraço em nome de toda a advocacia baiana, um abraço caloroso também, e retribuo esse abraço caloroso para o senhor e para a advocacia de Goiás. Parabéns pela palavra, pela fala, pela grande reflexão que nos trouxe, e não existe Estado democrático de direito dissociado da garantia das liberdades, né? Então, assim, é necessário que as liberdades estejam garantidas para que a gente, de fato, esteja vivenciando o Estado democrático de direito. Agora, o que me chamou a atenção muito rapidinho é que o senhor trouxe
uma fala sobre as liberdades na Casa da Liberdade, a Ordem dos Advogados do Brasil. Parabéns, doutor. E agora eu passo a palavra à doutora Alessandra Camarano, advogada trabalhista e sindical, presidente da ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, doutor Lúcio Flávio, doutor Carlos Roberto Siqueira Castro. Um grande prazer estar dividindo essa mesa virtual nesse grande congresso da OAB Bahia. E eu inicio a minha fala agradecendo imensamente a oportunidade e a confiança que nos foi depositada pela OAB Bahia, na pessoa do presidente, o doutor Fabrício Castro, e também do vice-presidente do Conselho Federal da OAB, meu amigo querido Luiz Viana Queiroz, que foi a ponte para esse convite para que a ABRAT estivesse agora nesse congresso, que já é um grande sucesso e que tem tratado de temas caríssimos para a sociedade brasileira. E aqui eu também, nesse início de fala, eu registro e deixo um abraço especial aos baianos que compõem a diretoria da ABRAT, o Jorge Lima, que é o vice-presidente pela região Nordeste, o Emerson Mangabeiras, que é o secretário adjunto da ABRAT, e também para o Ivan, presidente da ABAT, e o doutor Antônio Menezes, que é o representante da ABAT na ABRAT. São pessoas incríveis, grandes lideranças e que não poupam esforços para a defesa deste Estado democrático de direito. Registro também, não posso deixar de vir à Bahia e não deixar um abraço imenso para Ana Patrícia Leão Dantas, vice-presidente da OAB Bahia, e para Daniela Borges, nossa conselheira federal, um trabalho magnânimo que tem feito na presidência da Comissão Nacional da Mulher Advogada, e nas pessoas dessas duas mulheres eu estendo minha homenagem às mulheres advogadas brasileiras. Falar sobre o Estado democrático de direito e direitos fundamentais num país que hoje registra um índice de 118.649 mortos pela Covid-19, nos remete, em primeiro lugar, à solidariedade. A solidariedade aos amores dessas vítimas. Pais, mães, filhos, filhas, amigos, namorados, namoradas, esposos, esposas, avós, e que hoje estão com o peito em chamas pela dor da perda dos seus entes queridos. Não são números, são pessoas, são famílias devastadas pelas perdas, devastadas pela dor, e outras tantas famílias que estão também tão devastadas quanto pelo medo. Pessoas infectadas e que estão com medo. Outras que não estão infectadas, mas que poderão vir a ser vítimas também e que também estão permeadas pelo medo. Então, é solidariedade e reflexão. E uma reflexão que passa obrigatoriamente sobre uma análise do papel do Estado e da sociedade. Uma reflexão sobre a responsabilidade coletiva por estas vidas ceifadas. Uma responsabilidade de nós, como cidadãos e cidadãs, que devemos cumprir com os protocolos de segurança para a saúde. Uma saúde que tem que ser coletiva e que tem que ser de direito de todos e todas, e para a proteção de vidas humanas. Uma reflexão sobre o papel do Estado, um Estado que tem que ser social, com os olhos voltados para a dignidade da pessoa humana, porque o ser humano, ele é o centro da Constituição Federal, e é através do cumprimento da Constituição Federal com direito à saúde e vida digna é que estaremos realmente cumprindo com o Estado democrático de direito. E os direitos e garantias fundamentais, eles estão aonde? Inerentes à pessoa humana. E, por isso, eles são estendidos a todos e todas indiscriminadamente. Isso é uma determinação legal. E não há democracia sem a afirmação dos direitos fundamentais e sociais. O Estado democrático de direito, ele se torna defeituoso quando regras constitucionais são flexibilizadas e quando se aprofunda
o fosso da desigualdade social, como nós temos vivenciado diuturnamente nessa pandemia. Aliás, um fosso de desigualdade social que agora, na pandemia, teve o condão de simplesmente escancarar uma realidade que existe no país. E falar sobre Estado democrático de direito e direitos fundamentais nos leva ao artigo 5º da Constituição Federal, que trata de igualdade. E a nossa realidade social hoje no país é de desigualdade. Ou seja, não estamos vivendo num Estado democrático de direito. Porque se estivéssemos vivendo num Estado democrático de direito, estaríamos vendo os direitos fundamentais sendo colocados como prioridade. E quando não se coloca direitos fundamentais como prioridade, quando não se coloca a igualdade como prioridade, a saúde, a educação, vivemos um período de pós-democracia que Rubens Casara trata no livro dele sobre pós-democracia e Estado de Direito. O artigo 5º da Constituição Federal, ele traz lá que todos são iguais perante a lei. Vida, liberdade, o doutor Lúcio Flávio falou muito sobre a questão da liberdade, né? E a gente traz aqui também sobre a questão da igualdade, sobre o direito à vida. E esse direito à vida, ele não está sendo respeitado. Esse direito à diminuição das desigualdades sociais, ele não está sendo respeitado por um Estado que deveria ser um Estado social. E onde que nós vemos que a gente pode verificar especificamente que não está havendo esse cumprimento constitucional? Quando este Estado, neste mesmo período de pandemia, ele designa 1,2 trilhão para bancos e suas tesourarias, e, ao mesmo tempo, edita medidas provisórias que representam retrocessos sociais, retrocessos para o mundo do trabalho, aonde se afasta, por exemplo, entidades sindicais das negociações e aonde se permite suspensões do contrato de trabalho, aumento de jornada, redução salarial. Aonde que está o cumprimento a um Estado social e o cumprimento ao direito à vida, à liberdade, à igualdade em especial, à segurança, à propriedade, quando há investidas deste Estado social contra a liberdade, contra liberdades, e o doutor Lúcio Flávio traz aqui a questão da liberdade de imprensa, contra a classe trabalhadora, contra princípios caros e fundamentais para a sociedade brasileira. Quando nós vemos dentro de um Estado social, dentro de um Estado que homens e mulheres não estão tendo os mesmos direitos e obrigações, conforme consta lá da Constituição Federal, aonde nós verificamos que a livre manifestação do pensamento, que está lá no artigo 5º, vem sendo absolutamente violada, aonde nós verificamos a questão da liberdade de consciência e de crença, a questão do livre exercício dos cultos, a garantia da proteção aos locais e suas liturgias, quando a gente vê destruições, incêndios em centros de religiões matrizes africanas, num desrespeito total. E quando eu falo num desrespeito total, eu falo de uma sociedade que também está adoecida, uma sociedade que vem sendo capturada por discursos de ódio, por fake news que invadem as redes sociais, por incitações à violência, incitações ao desrespeito ao ser humano, ao desrespeito ao homem, ao desrespeito à mulher. É isso que nós estamos vivenciando neste Brasil de 118 mil mortos pela Covid-19, com este aprofundamento absurdo em relação às desigualdades sociais. E nós precisamos voltar os nossos olhos, por exemplo, para o que diz o preâmbulo da Constituição da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que diz que a paz universal e duradoura ela só pode ser estabelecida
se ela for baseada na justiça social. E fica a pergunta, aonde está essa justiça social? E o que essa sociedade brasileira precisa fazer e voltar o seu olhar para que essa justiça social seja efetivamente implementada? É preciso que a gente volte um olhar para os objetivos da Constituição Federal. Objetivos da Constituição Federal que trazem como perspectiva o trabalho da mulher, a igualdade, a dignidade, o trabalho decente que é o mote da Organização Internacional do Trabalho. São patamares absolutamente civilizatórios e que colocariam o Brasil num destaque na seara internacional se, por acaso, tivéssemos a observância e o cumprimento a esses preceitos fundamentais, e não o contrário, como nós temos verificado em notícias recentes, né? E com esses retrocessos que nós verificamos, retrocessos em pauta, se estaciona todo o trabalho percorrido. E quando se estaciona nesse trabalho percorrido, a advocacia é chamada. A advocacia é chamada a reiniciar esse trabalho, porque o nosso juramento, ele diz que nós somos, que nós juramos, ao recebermos a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, defender o Estado Democrático de Direito, defender os direitos fundamentais, defender os direitos humanos, defender a Constituição Federal. Então, é uma obrigação da advocacia, e nós estamos sendo chamados agora para esse reiniciar, um reiniciar de jornadas de lutas, jornadas de resistência, dentro de um cenário de absoluta desconstrução dos direitos sociais, de ataque ao Estado Democrático de Direito, e que nos lança séculos atrás e nos exige um compartilhamento de unidade, de resistência, de uma alteração na abordagem com a sociedade brasileira, uma forma de convencimento e de reestruturação desses movimentos para que perdas de identidade e de valores não sejam o mote instituído e o mote continuado. O que nós verificamos atualmente são movimentos elaborados pela sociedade brasileira também, porque há contribuição, infelizmente, da sociedade brasileira, e que estão contribuindo para regressões que violam princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana, de cidadania, que são os garantidores de um Estado democrático de direito. Os fundamentos da Constituição Federal, eles colocam o ser humano no centro do desenvolvimento. Eles colocam o trabalho como fator de desenvolvimento social. Isso tudo está lá estampado na Constituição, no artigo 1º, e que dialoga com o artigo 170 da Constituição Federal, que estabelece que a ordem econômica ela vem fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Isso tem por fim assegurar a existência digna de todos. Ou seja, a ordem social ela tem como primado o trabalho, e está lá também no artigo 193 da Constituição Federal. Judith Butler, na obra Corpos em Aliança e a Política nas Ruas, ela nos sugere uma política de gênero. Ela nos sugere uma política de gênero que tem que fazer alianças com outras populações, alianças com outros segmentos, também caracterizados pela precariedade. E ela aponta na obra que certas formas de mobilização de gênero precisam estabelecer o direito das minorias, precisa estabelecer o direito conforme o direito de andar nas ruas livremente, o direito de manter o emprego, o direito de combater o assédio. Seria sairmos dessa patologia, é uma patologia da criminalização. Então, esses direitos a luta pelos direitos das minorias, eles estão absolutamente atrelados com todas as pautas importantes para uma sociedade livre, para uma sociedade digna, para uma sociedade democrática. E viver a democracia na sua plenitude, ela significa, em primeiro lugar, afastar o egoísmo e afastar o individualismo.
para que estes movimentos eles sejam concatenados, para que estes movimentos sejam plurais e para que possamos permitir discussões uníssonas. Ou seja, os verdadeiros avanços dentro de uma sociedade, eles passam obrigatoriamente por princípios de solidariedade, por uniões de propósito, por ressignificação do ser social, um ser social que precisa se readaptar a uma sociedade brasileira para o enfrentamento necessário em tempos de crise e em tempos de autoritarismo que foram instalados no nosso país. E para poder intercalar esse diálogo dentro de um aprofundamento com as lutas que precisam ser de todas as ordens e que precisam ser iguais, eu gostaria de trazer um trecho de um artigo publicado no livro Feminismo, Pluralismo e Democracia, um livro da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, da ABRAT, e o César Brito, ele escreveu um artigo para essa obra que ele intitulou A Democracia e as Mulheres, uma história em construção. E esse artigo dele nos convida para uma reflexão sobre o verdadeiro significado da democracia com o olhar dinâmico e sob a perspectiva de gênero. Então, para César Brito, a democracia com a exclusão das mulheres é uma democracia de papel. Abre aspas. Uma história que tristemente está inacabada, embora com o crescente ativismo feminismo do Brasil, resta-nos esperança e muita luta para construir uma nova história em nosso país. Fecha aspas. Estamos vivenciando um momento de reescrevermos uma nova história no nosso país, respeitando, obviamente, os passos que já foram dados, os sangues derramados e as lutas que já foram imantadas. Não nos interessa uma democracia de papel. Nós precisamos efetivamente de uma democracia e que somente se vai conseguir ser reinstalada se tivermos respeitos a princípios constitucionais que são inegociáveis e que não estão presentes somente em uma ou outras pautas. As pautas das igualdades, das pautas constantes na Constituição Federal de todos são iguais, de uma igualdade social, de uma igualdade de gênero, isso são pautas absolutamente prioritárias e nós precisamos defender estas pautas, nós precisamos defender os direitos fundamentais, porque somente desta forma nós estaremos contribuindo para a democracia e para o Estado democrático de direito. Estamos vivendo um período no nosso país de que o que está em jogo é a democracia, o que está em jogo é a sociedade, é o ser humano, e a pauta ela precisa ser única, e a saída também precisa ser única, e essa saída é, evidentemente, a unicidade. E eu encerro nos convidando a todos e todas à coragem. A coragem estampada no trecho do livro de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, e que hoje foi compartilhado com a diretoria da ABRAT pelo professor Otávio Pinto e Silva, que é diretor executivo da Escola da ABRAT, e ele compartilhou conosco este trecho do livro. Abre aspas. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Fecha aspas. Muito obrigada. Pode bater palma? Que maravilha, meu Deus. Muito lindo, doutora, muito. Que fala humanizada, perfeita, apropriadíssima para o momento que nós estamos vivendo. Eu quero dizer que todos os nomes que a senhora citou em relação aos colegas da advocacia baiana são amigos queridos, e eu também mando um abraço imenso para todos eles, especialmente para o nosso Porto e Farol, Luiz Viana Queiroz. Dizer para a senhora, doutora Alessandra, que enquanto advogada, enquanto mulher e mãe de 2 jovens adolescentes, eu aceito o seu convite para reconstruir a história.
deste país e da nossa nação. Muito obrigada mesmo pela sua fala. Agora, nós vamos passar a ouvir o mestre Siqueira Castro, doutor em Direito Público, professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor visitante da Universidade de Paris, autor de diversos livros e artigos na área de Direito Público, conselheiro federal e vice-decano do Conselho Federal da OAB. Mestre Siqueira Castro, a palavra está com o senhor. Doutor Siqueira, está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Me desculpe que eu não tinha desligado aqui, mas eu agradeço muito a sua gentil apresentação. Na sua pessoa, eu cumprimento os queridos colegas, valorosos colegas da OAB da Bahia, e agradeço muito ao nosso presidente da seccional baiana, o Fabrício de Castro, né? E saúdo o Fabrício, saúdo o seu antecessor, Luiz Viana Queiroz. Eu tive a honra de conviver com ambos em várias gestões do Conselho Federal, e hoje Luiz Viana é o nosso brilhantíssimo vice-presidente do Conselho Federal da OAB. Né? Eu também saúdo, né, o ilustre colega, doutor Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, presidente da OAB do Goiás. Na sua pessoa, saúdo toda a advocacia de Goiás, sou muito amigo da bancada de Goiás no Conselho Federal, e também a doutora Alessandra Camarano, né? Presidente da ABRAT, na sua ilustre pessoa, saúdo toda a advocacia trabalhista do nosso país. Né? Falta-me muito pouco tempo para concluir, né, esse painel. Queria dizer a todos que há uma relação indissociável entre o Estado democrático de direito e os direitos fundamentais. Né? Ambos são frutos, né, do mesmo fenômeno histórico, né, que é a edição de uma Constituição oriunda de uma Constituinte popular, que salvaguarda direitos e garantias individuais e coletivas, notadamente sufrágio universal para a eleição dos governantes, o grande elenco de liberdades públicas e também as grandes conquistas de liberdades econômicas, sociais e culturais, né, que estão lá hoje nos títulos 7º e 8º da Constituição do Brasil. Eu fui um modesto assessor da Assembleia Nacional Constituinte, por honroso convite do presidente, deputado Ulisses Guimarães, nome que eu pronuncio com muito respeito, muita admiração e saudade, né? E posso dizer-lhes que a Constituinte, isso é 87, 88, buscou passar a limpo, né, aquele legado de misérias, né, legado de sofrimentos indescritíveis que a ditadura militar deixou em nosso país. Por isso que a Constituição de 88 ela foi tão exuberante na enunciação de direitos e garantias individuais e coletivos. O artigo 5º apresenta 78 incisos, né, considerado o mais monumental título de direitos fundamentais. Só a Constituição da Índia tem uma largueza, altura da Constituição brasileira, né? E isto mostra que o constitucionalismo brasileiro ele deixou aí a sua marca no universalismo constitucional em termos de proteção de direitos humanos. A Constituição de 88 também ela recupera a história constitucional democrática, porque a emenda número 1 de 1969, outorgada pela ditadura militar, ela abria o texto da Constituição com a organização nacional. Os direitos fundamentais eram tratados no final da Constituição, artigo 153 e seguintes, a evidenciar, né, o prestigiamento do autoritarismo de Estado, né, capitaneado por a ditadura militar e por todas as ditaduras. A Constituição de 88, não, ela segue o exemplo da Constituição italiana de 47, da Constituição alemã de 49, da Constituição portuguesa de 76, da Constituição espanhola de 78, são todas constituições que procuraram recriar o Estado democrático de direito depois da agonia da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial.
Mundial, e das ditaduras, né, em Portugal e Espanha, né, o salazarismo em Portugal, o franquismo em Espanha, e ambos buscaram, na seiva da Constituinte, o caminho para descortinar as novas esperanças, as novas formas de convívio social, pautados na liberdade, né, na confluência dos direitos humanos, na rejeição a todo tipo de discriminação, né, e também para o grande esforço de promoção de igualdades regionais e sociais. Então, o Brasil reencontra a democracia de Estado, né, os direitos fundamentais com a Constituição de 88. Né? Mas eu gostaria, né, nesse pouco tempo que me toca, né, atualizar um pouco, né, a minha apresentação, né, para tratar de alguns assuntos recentes da vida brasileira, né, nada como a experiência das instituições políticas para testar a efetividade de uma Constituição. Eu trago, por exemplo, à colação o julgamento ocorrido na semana passada no Supremo Tribunal Federal sobre a validade do relatório do Ministério da Justiça acerca de informações pessoais de cidadãos e servidores públicos identificados como pertencentes ao movimento antifascista, né? O Supremo, com uma dissidência apenas, proferiu uma decisão, eu reputo, da mais alta relevância, de superlativa importância histórica, né? A ministra relatora, Carmen Lúcia, afirmou, aspas, que não é competência de órgão estatal produzir dossiê contra quem quer que seja, nem instaurar procedimento inquisitorial, né? Reconheceu também que o cidadão tem pleno e intocável direito de contrapor-se à eventual ação secreta do Estado que diga respeito à sua vida particular ou à sua conduta política, né? Isto mostra que a Corte Guardiã da Constituição proibiu, né, terminantemente o monitoramento de situações baseado em escolhas pessoais e políticas de cidadãos, o que, a toda evidência, ameaça o Estado democrático de direito, né? Esse importante julgado deixa claro que o Estado não pode espionar pessoas, muito menos catalogá-las de acordo com sua ideologia ou credo político. Outro pilar importante, né, do Estado democrático de direito, que foi focalizado pelo Dr. Luiz Flávio, e que tem sido muito vilipendiado nestes últimos tempos pelo governo de Jair Bolsonaro. Estou a falar da liberdade de imprensa, né? A Constituição assegura a manifestação de pensamento e o livre fluxo de informações, com especial destaque para a informação jornalística. Além disso, a nossa Carta Política veda terminantemente qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, como se vê da redação expressa do artigo 220, parágrafo 2º da Constituição. Por isso, é absolutamente inaceitável e condenável a reação do presidente Bolsonaro, neste último fim de semana, ao ser indagado por jornalistas acerca de depósitos transferidos da conta do ex-assessor de seu filho, senador Flávio Bolsonaro, do meu estado, do Rio de Janeiro, o ex-policial militar Fábio Queiroz, para a conta de sua esposa Michele Bolsonaro. Ao dizer, num arroubo de deselegância, né, que estava com vontade de encher a boca da jornalista de bolacha, eu não vou usar o termo grosseiro que o presidente utilizou, né, mas, de todo modo, essa declaração, além de pornográfica e incondizente com a investidura de um presidente da República, demonstra a todas as luzes o pouco apreço do chefe da nação pela liberdade de imprensa e de informação e pelo exercício da função livre de um jornalista, que é fundamental para o regime democrático. Lembro que em seu livro A Máquina do Ódio, a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, relata as investidas de Bolsonaro contra a chamada mídia independente e o seu projeto político de cercear jornais e rede de televisão que criticam seu discurso negacionista, né? Negacionista
contra os negros, contra as mulheres, os homossexuais e contra instituições as mais respeitáveis da vida brasileira, como é o caso da nossa OAB. Além disso, Bolsonaro corta a publicidade da chamada mídia inimiga e apoia com suporte financeiro e com o peso das contratações do governo, né, os órgãos de comunicação aliados ao seu discurso neofascista e os veículos da mídia evangélica. Nesse campo de questões, o governo Bolsonaro ele segue à risca o projeto de destruição da mídia independente que é praticado por seu colega de extrema-direita, né, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Na Hungria, hoje, né, eu estive lá recentemente, proferindo palestra, né, para a IBA, né, a Inter-American Bar Association. A legislação húngara estabelece expressamente que os jornais e os jornalistas podem ser multados em até $1 milhão se sua reportagem for considerada desequilibrada e politicamente parcial. Regime autoritário de extrema-direita de Viktor Orbán, os jornais húngaros foram fechando as portas paulativamente, porque dependiam da publicidade do governo, que boicotou os diários críticos e pressionou a empresa privada a também retirar publicidade desses órgãos de publicidade. Isso acontece também na Turquia, né, onde o primeiro-ministro autoritário, também de extrema-direita, persegue e criminaliza a atividade independente da imprensa livre, né? Outro ponto que toca muito aos direitos fundamentais, e mais diretamente à advocacia, que eu gostaria de focalizar, é o acesso à justiça, que tem a ver com a criminalização das violações das prerrogativas dos advogados. Sem uma atuação independente dos advogados, revestidos das prerrogativas constitucionais e legais que guarnecem a nossa nobilitante profissão, os direitos fundamentais entram em escala de risco muito grande. O sistema constitucional de proteção a direitos, que constitui entre nós cláusula pétrea, depende muito dos advogados, que exercem função essencial à justiça, a teor do artigo 133 da Constituição. Por isso é que o Conselho Federal da OAB lutou muito, empreendeu as suas melhores energias para a aprovação da Lei do Abuso de Autoridade, a Lei 13.869, de 2019, cujo artigo 43 deu nova redação à Lei 8.906, de 94, o nosso Estatuto Corporativo, para prescrever o seguinte, aspa, constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogados, previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei, que passou a ser apenado com 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa. O presidente Bolsonaro vetou essa norma, né? Mas, felizmente, em boa hora, né, com luminosa inspiração, né, o Congresso Nacional derrubou o veto do advogado e aprovou a criminalização das violações das prerrogativas de advogado. Lembro também, nessa relação indissociável entre Estado democrático de direito e direitos fundamentais, né, o papel institucional e publicista ultra-relevante desempenhado pela nossa OAB. O artigo 44, inciso 1 do nosso Estatuto determina que a Ordem dos Advogados do Brasil tem por finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos e a justiça social. Por aí se vê, em conclusão, essa íntima e indissociável relação entre o regime democrático e os direitos fundamentais sublimados pela Constituição Federal. O Brasil enfrenta, neste momento, tempos, a meu ver, muito difíceis, tempos assustadores mesmo, depois que nós passamos 25 anos terríveis de ditadura militar, né? Conquistamos a duras penas a redemocratização e hoje estamos aí, de novo, a braços com esses antagonismos, né? Que ferem de morte as liberdades públicas, ferem de morte o rito democrático e a convivência pacífica e harmônica entre os poderes do Estado.
Com isso, eu encerro a minha singela contribuição, agradecendo aí o honroso convite da gloriosa OAB da Bahia, e lembrando a você, Jaqueline, que no Conselho Federal da OAB, embora a minha origem seja a bancada do Rio de Janeiro, no meu 6º mandato, eu sempre fui considerado membro honorário da bancada da Bahia. Tá? Luiz Viana e Fabrício, todos que por lá passaram, né? Fernando, André Gondinho, que hoje é o nosso representante no Conselho Nacional de Justiça, né? Todos, né, de forma muito gentil, sempre me consideraram um membro honorário da bancada da Bahia, o que eu incluo, né, como linha muito referencial e que muito me distingue, né, o meu currículo, né, de ser membro honorário da bancada da Bahia. Meu abraço a você, a todos os companheiros de painel e a todos que me honraram com a sua audiência. Doutor Siqueira Castro, muito obrigada. Palmas também para doutor Luiz Flávio. Essa, de fato, é uma tarde memorável, né? Uma tarde de sexta-feira, nós estamos aqui reunidos e falando de temas tão importantes, tão inerentes à natureza humana, ao ser humano. Falamos de liberdade, falamos de dignidade da pessoa humana, falamos de direitos fundamentais, essenciais, e o senhor trouxe essa fala aí, a voz da experiência, e isso é fundamental nesse processo. Eu quero agradecer imensamente aos colegas, dizer que, para mim, Jaqueline Lachê, é uma honra ter participado desse evento e participado ao lado dos 3 colegas, do colega Luiz Flávio Siqueira de Paiva, da colega Alessandra Camarano e do mestre Siqueira Castro. Nosso muito obrigada. Obrigada a todos vocês, à OAB da Bahia. Um abraço fraterno para todos os advogados, para a advocacia baiana e a advocacia brasileira, que também nos ouve nesse momento. Um abraço especial para você, participante, que nos deu a companhia nesta tarde de sexta-feira. O nosso muito obrigada. Eu encerro agora esse painel com o coração repleto de alegria e mandando um abraço fraterno do extremo sul da Bahia, especialmente da cidade de Teixeira de Freitas, Bahia, onde eu estou falando agora. Muito obrigado. Vamos à luta e na resistência enquanto advogados, com a coragem que foi tanto propagada aqui nesse painel. Muito obrigada a todos. E vamos seguindo, que nós ainda temos o painel, outro painel nessa sala. Convido a todos para permanecer. Um forte abraço. Muito obrigada. Parabéns, Camilo. Você ainda tinha 4 minutos ainda, Camilo. Dava para falar mais um pouquinho. Estava indo muito bem. E, como tudo que é bom, né? Dura pouco. Eu estou aqui lisonjeado, emocionado. Eu fiquei com medo das 16 horas, Rui. Me perdoe, porque o meu relógio aqui do computador já deu para 16 horas. Eu falei, vamos sair da sala, vamos expulsar a gente aqui daqui a pouco. Desculpe. Então, me sinto lisonjeado em estar com esses palestrantes tão ilustres. E chegamos ao final de nosso painel. Agradecemos a presença de todos e todas, especialmente de vocês que nos presentearam com essas palestras maravilhosas. E parabenizamos a OAB Bahia por esse grandioso evento, né? Em um momento de pandemia, dentro de casa, e a gente está recebendo esse presente da OAB. Realmente está de parabéns toda a equipe que está trabalhando para trazer esse conhecimento até nossa casa, que está vindo em nossa casa. E convidamos a todos para permanecer na sala para o próximo painel. Deixa eu só pegar aqui o nome rapidinho. Estado Democrático de Direito e Direitos Fundamentais. Então, não saiam da sala, permaneçam e sigam conosco. Um abraço a todos.